Sabe, quando a gente fala em Paraguai, eu acho que a primeira imagem que vem à cabeça de muita gente é aquela muvuca, né? Totalmente. Atravessar a Ponte da Amizade, Ciudad del Este. Exato. Mergulhar naquele caos organizado e voltar com mais sacolas. É uma visão, assim, quase única. É como se existissem assim uns 3 Paraguais a operar ao mesmo tempo. 3? Como assim? As fontes mostram, primeiro, um polo de negócios, sabe, super calculado, com regras muito específicas para atrair capital. Ok. Depois tem um segundo Paraguai, um destino assim totalmente inesperado para a educação superior. Virou uma espécie de Eldorado para milhares de brasileiros que sonham em ser médicos. Certo. E por baixo de tudo isso, tem o Paraguai do dia a dia, com uma cultura riquíssima e uma realidade que é uma mistura de, oportunidades gigantes e desafios bem sérios. Então vamos começar pelo começo, pelo mais conhecido. No Brasil, a gente tem quase uma obsessão nacional com o curso de medicina, né? É uma jornada que começa muito, muito antes da faculdade. Anos de cursinho, uma pressão psicológica, assim, brutal. E a concorrência transforma o vestibular numa coisa quase uma Olimpíada. Exato. Centenas de candidatos por vaga nas públicas e nas particulares. As mensalidades viraram, artigo de luxo. 10, 12 mil reais. É um funil muito cruel. Pois é. E no meio de tudo isso, uma outra rota, um plano B que virou plano A para muita gente, começou a ganhar força. A pergunta é, e se for mais fácil fazer tudo isso no Paraguai? Essa pergunta ela deixou de ser só uma curiosidade, né? Virou um projeto de vida para milhares de brasileiros. E é uma decisão, assim, super complexa, cheia de nuances que vão muito além daquela manchete de medicina mais barata. Uhum. O nosso objetivo aqui hoje é justamente esse. É mergulhar nesses detalhes, sabe? Separar o que é mito da realidade e entender o que essa jornada realmente significa. Tanto as oportunidades quanto os sacrifícios. Perfeito. Então, vamos começar pelo que mais atrai, pelo que brilha mais. O que faz um jovem brasileiro, de repente, arrumar as malas e cruzar a fronteira. Imagino que o primeiro fator seja a porta de entrada. Sem dúvida. A barreira inicial ela é drasticamente menor. No Brasil, o vestibular de medicina funciona como um filtro, assim, extremamente rigoroso. Sim. Do Paraguai, o modelo de ingresso é, em geral, mais inclusivo. Muitas faculdades não têm aquele vestibular classificatório como o nosso. E como funciona, então? É mais um curso de nivelamento, sabe? Uma prova de admissão com uma concorrência bem mais administrável. Só isso já muda completamente a perspectiva de quem está há 3, 4 anos preso naquele ciclo de cursinho. Nossa, tira um peso gigantesco das costas, né? Aquela sensação de que a vida está em pausa, esperando uma aprovação que parece que nunca chega. E logo depois dessa porta mais larga, vem o argumento que talvez seja o mais forte de todos: o dinheiro. Sim, e a diferença é gritante. É mesmo? Estamos falando de mensalidades que podem ser 1/3, 1/4, às vezes até menos do que o valor da maioria das particulares no Brasil. Uau! Para uma família de classe média que não tem como bancar 10 mil por mês, mas consegue pagar 2 ou 3 mil, o sonho da medicina deixa de ser um delírio. Ele passa a caber na planilha do orçamento. Faz todo sentido, mas essa economia toda, ela não vem com algum asterisco? Porque parece bom demais para ser verdade. E esse é o ponto-chave. É uma faca de 2 gumes. Essa economia inicial, ela precisa ser vista como parte de um plano financeiro muito maior. Como assim? Porque, como a gente vai ver mais para frente, o estudante vai precisar de uma reserva. E uma reserva considerável para o período de revalidação do diploma aqui no Brasil. Ah, claro. É um tempo em que ele não vai poder trabalhar como médico e vai ter custos altos com cursos, com provas. Então a mentalidade não pode ser só de gastar menos. Tem que ser a de investir de forma diferente. Entendi. O barata no início pode sair bem caro no final, se não tivesse planejamento. Exatamente. E além do acesso e do custo, tem a conveniência, né? A proximidade. A gente não tá falando de ir pra Europa, pros Estados Unidos, o Paraguai tá logo ali. Exato. Para quem mora no Paraná, no Mato Grosso do Sul, a fronteira é uma viagem curta de carro. Isso tem um impacto psicológico e logístico enorme. Acredito. Facilita manter o contato com a família, voltar para casa nos feriados, ter uma rede de apoio por perto, o que é fundamental num curso tão desgastante como medicina. Essa combinação, acesso, custo e proximidade,
cria um pacote que, à primeira vista, é quase irrecusável. Ok, então esse é o pacote que atrai. Agora vamos começar a ler as letras miúdas desse contrato. A primeira grande dúvida, a que todo mundo tem na ponta da língua, e a qualidade. O ensino de medicina no Paraguai se compara ao do Brasil? Essa é a pergunta de $1 milhão e a resposta honesta é: depende. É muito perigoso generalizar. O Paraguai tem um ecossistema de educação superior bem heterogêneo. Existem universidades mais novas com uma estrutura claramente precária. E existem instituições mais antigas, consolidadas, com hospitais-escola próprios, bons convênios para a prática clínica. E com acreditação? Sim, com acreditação por agências de qualidade como a ANEAS, que é o órgão regulador de lá. Então, a primeira tarefa de casa para quem está interessado é investigar a fundo. Quase como um detetive. Exatamente. A responsabilidade da escolha é 100% do aluno e da família. Não dá para confiar só na publicidade. É preciso pesquisar o histórico, procurar a acreditação, conversar com alunos e ex-alunos brasileiros. Entendi. E entender como funciona a grade e, principalmente, como são os campos de estágio a partir do 3º ano. A prática clínica é o coração da formação médica, sabe? Se a faculdade não oferece isso com qualidade, ela está vendendo uma ilusão. O diploma pode até vir, mas o conhecimento... não vem, exato. O que me leva a outro ponto. Se a porta de entrada é mais larga, sem aquele filtro super competitivo, a responsabilidade do aluno ao longo do curso não tem que ser ainda maior? Muito maior. No Brasil, o vestibular, por mais cruel que seja, ele garante que quem entra já tem uma base de disciplina e conhecimento muito sólida. Certo. No Paraguai, como esse filtro inicial é mais brando, o verdadeiro filtro acontece ao longo do curso. E, claro, na barreira final da revalidação. Isso exige do aluno uma maturidade, uma autonomia gigantescas. Ninguém vai pegar na mão dele. Ele tem que ser o protagonista. Absoluto. Da sua própria formação. Correndo atrás de conhecimento extra, de estágio, sabendo que a qualidade do médico que ele vai ser depende quase que exclusivamente do esforço dele. E no meio desse esforço todo tem um desafio bem prático, o idioma. Uma coisa é saber o portunhol para fazer compras, né? Outra, bem diferente, é estudar anatomia, farmacologia e se comunicar com precisão com o paciente em espanhol. É um obstáculo real, especialmente no 1º ano. A fluência na comunicação é uma ferramenta de trabalho essencial para um médico. Um diagnóstico pode depender de uma nuance na forma como o paciente descreve a dor. Nossa, é verdade. Uma instrução mal compreendida de um professor durante um procedimento pode ser perigosa. Então, investir em aprender o espanhol a sério antes mesmo de começar o curso não é luxo, é necessidade básica. Mas, superada essa dificuldade inicial, ter o domínio do espanhol não acaba virando uma grande vantagem competitiva lá na frente? Com certeza. Vira um ativo valiosíssimo no currículo. Abre portas, né? Muitas. Para trabalhar em regiões de fronteira, em organizações internacionais de saúde, ou até para fazer residência na Espanha, na Argentina, que são grandes centros. A imersão em outra cultura, em outro idioma, embora seja um desafio, enriquece enormemente o repertório desse futuro médico. Tudo bem, então o aluno foi lá, pesquisou, escolheu uma boa faculdade, se dedicou, aprendeu espanhol. Mas nada disso adianta se no final dos 6 anos o diploma não vai valer nada no Brasil. E aqui a gente entra no grande fantasma, né? O Revalida. Coloca pra gente a dimensão real desse desafio. O Revalida, que é o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, ele é o ponto mais crítico de toda essa jornada. E é fundamental que todo mundo entenda, ele não é uma formalidade burocrática. É uma barreira de conhecimento técnico altíssima. O objetivo do exame é garantir que o médico formado no exterior tenha um nível de competência compatível com o exigido dos médicos formados aqui. E os números? Os números mostram o tamanho do filtro. Que números são esses? Olha, nos últimos anos, a taxa de aprovação geral no Revalida tem flutuado, mas raramente passa dos 40% na primeira fase, que é a prova teórica. 40%? Sim, e na segunda etapa, a prova prática de habilidades clínicas, que simula atendimentos reais, esse número costuma cair ainda mais. Caramba, então a maioria não passa de primeira. A maioria não passa. Isso não é apenas um teste, é um processo seletivo tão ou mais rigoroso que muitos concursos de residência médica. Uau!
Menos de 40%. E isso muda completamente a percepção do desafio, não é só estudar para a prova. De forma alguma, a preparação para o Revalida não começa depois da formatura. Ela tem que ser um projeto paralelo durante todo o curso. Como assim? O aluno precisa estudar a medicina que é ensinada no Paraguai e, ao mesmo tempo, se manter atualizado sobre os protocolos do Ministério da Saúde do Brasil, as diretrizes do SUS. As provas do Revalida são focadas na realidade médica brasileira. Sabe, não adianta ser o melhor aluno em doenças tropicais comuns no Paraguai se a prova vai te cobrar sobre dengue hemorrágica na Amazônia. Entendi. Então a jornada não é de 6 anos. É uma maratona de 6 anos de faculdade, com um sprint final de talvez 1 ou 2 anos de preparação intensa só para o Revalida. Exatamente. Quem escolhe esse caminho precisa ter a clareza de que o projeto não é se formar médico em 6 anos, mas sim estar apto a exercer a medicina no Brasil em 7 ou 8 anos. Nossa, essa mudança de mentalidade é crucial. É tudo. O Revalida não é um obstáculo no fim do caminho. Ele é parte integrante do caminho desde o início. E além dessa maratona acadêmica toda, tem a vida acontecendo, né? Morar em outro país, mesmo sendo vizinho, envolve cursos de desafios que vão bem além da sala de aula. Com certeza. A planilha financeira não pode ter só a mensalidade. Tem que colocar o custo de vida, aluguel, alimentação, transporte, material de estudo. Que muitas vezes é em dólar, imagino. Exato. E o custo da distância, as passagens para visitar a família. E, fundamentalmente, o custo da adaptação. O fator humano. O fator humano. Lidar com a saudade, com o choque cultural, que existe mesmo sendo um país próximo. Adaptar-se a um sistema de ensino diferente, desenvolver a resiliência para morar sozinho e resolver os próprios problemas, desde um chuveiro queimado até uma burocracia com visto. Sim. Exige uma maturidade emocional que nem todo jovem de 18 anos tem. É uma experiência que acelera o amadurecimento, mas que cobra o seu preço. Então, juntando todas as peças desse quebra-cabeça, o que tudo isso significa? Qual é a conclusão? A conclusão, assim, é que estudar medicina no Paraguai não é, de forma alguma, um atalho ou um caminho mais fácil. É um caminho alternativo, com seus próprios pedágios e seus próprios desafios. Pode ser uma excelente oportunidade, uma rota viável para realizar o sonho, desde que a decisão seja tomada com base em muita informação, muita pesquisa e, acima de tudo, um planejamento estratégico de longo prazo. E com a consciência de que o sucesso vai depender muito mais do aluno do que da instituição, né? Precisamente. A qualidade final do profissional não vai ser definida pelo país onde ele estudou, mas pelo nível de dedicação, de curiosidade e de comprometimento que ele teve. Um aluno dedicado numa boa universidade paraguaia, com plano sólido para o Revalida, tem totais condições de se tornar um médico excelente. Claro. Da mesma forma que um aluno desinteressado numa faculdade de ponta no Brasil pode se tornar um profissional medíocre. No fim das contas, a responsabilidade é intransferível. É uma decisão que exige uma análise bem fria, que vai muito além daquela empolgação inicial com a mensalidade mais baixa. Exato. E talvez a reflexão final para quem está ponderando esse caminho seja esta. Sabe o que de fato define um bom médico? É o carimbo no diploma? A nacionalidade da universidade? Ou é a capacidade de superação, a resiliência, a disciplina, a bagagem cultural que um estudante inevitavelmente adquire ao enfrentar uma jornada tão complexa? Talvez a experiência de se formar em outra cultura, com outros desafios, possa paradoxalmente torná-lo um profissional ainda mais preparado para a imensa diversidade de pacientes e de realidades que ele vai encontrar aqui no Brasil. Esse foi o vídeo de hoje. Esperamos ter tirado dúvidas de quem já estava pensando sobre o Paraguai ou talvez apresentado uma nova possibilidade para quem não tinha visto ainda esse lado do Paraguai. Se tiverem quaisquer dúvidas, façam nos comentários que faremos um vídeo sobre. Deixem o like e se inscrevam. Até o próximo vídeo.